Bom dia, meus queridos, bom dia, meus amores. Vamos lá para mais uma semaninha de aula. Então, vamos dar continuidade às nossas atividades. Não se esquecendo, porque o primeiro momento nós iremos fazer a correção das nossas atividades. O segundo momento será a explicação e a continuidade do nosso tema que nós estamos estudando. E o terceiro momento é o nosso momento de refletir e responder as nossas questões do conteúdo que a Pro explicou na aula, correto? Então, uma boa aula, uma boa semana a todos e vamos lá para mais uma aulinha. Beijinhos a todos. Vamos lá, galerinha, para mais uma semaninha e com ela a correção da página 94 e 95, correto? Na questão 2, eles estão perguntando, após chegar ao estômago, por quais órgãos o bolo alimentar ainda vai passar até chegar ao ânus. Então, o bolo alimentar irá passar pelos intestinos grossos e delgado, que é onde serão absorvidos os nutrientes que ainda serão importantes para o nosso organismo e como a água também. E o que não for mais importante, ele será expelido pelo ânus. Na página 95, o exercício 3, vocês precisariam observar a figura onde ela está demarcada e tem em cada figura tem a parte que está colocado por letras. E vocês precisam me falar qual letra representa cada tipo de órgão, certo? E que parte que ele está representando. Então, a parte que elimina as fezes é a letra G. A parte que conduz o bolo alimentar ao estômago é a letra B, que é o esôfago. É a entrada do alimento no corpo, é a letra A, que é a boca. A figura que forma as fezes é a letra F. Por que a F? É o intestino grosso, certo? A forma que faz parte do tubo não faz parte do tubo digestório. É a letra C, que é o fígado, o qual absorve os nutrientes presentes no alimento. É a letra E, intestino delgado. E está entre o esôfago e o intestino delgado. É a letra D, que é o estômago, correto? Já na questão B, qual é o nome indicado, o órgão indicado na figura pelo símbolo da estrela? Bom, no símbolo da estrela é o pâncreas, correto? Na questão 4, vocês precisam enumerar as frases abaixo na sequência correta. Então, aqui tem as frases e vocês precisariam numerar para mim. O bolo alimentar chega ao estômago, qual é a fase? É na fase 4. As fezes são eliminadas pelo ânus, é na fase 7, é na fase final. O estômago conduz o bolo alimentar até o estômago, é na fase 3. Os restos alimentares são aproveitados, seguem para o intestino grosso, na fase 6. Os alimentos são mastigados na boca, fase 1. Os nutrientes são absorvidos no intestino delgado, fase 5. Depois de engolidos, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, fase 2. Então, como vai ficar, Pro? Vai ficar 4, 7, 3, 6, 1, 5 e 2. Agora, pessoal, nós iremos entrar numa questão muito importante na higiene dos alimentos e a nossa saúde. Nós já vimos que nós temos a parte da nossa higiene, nós temos as nossas vacinas, mas nós também temos e necessitamos de ter higiene aos nossos alimentos que nós consumimos. Como assim, Pro? Ter higiene na questão do que nós iremos consumir, tanto com verdura como no carne. Então, nós vamos ver aqui
três tipos de vermes que nós podemos encontrar nos alimentos. Então, você já sabe que maus hábitos alimentares podem provocar doenças como obesidade e desnutrição. Como assim maus hábitos? Comendo erroneamente, comendo inadequadamente, comendo coisas erradas em horas erradas e somente coisas erradas, correto? Além disso, há doenças causadas pela falta de higiene, como comendo coisas sem lavar, não cozinhando corretamente. Isso pode levar o quê? A uma falta de higiene na na parte de produção desses alimentos. Porque se o alimento precisa ser lavado, é porque ele precisa ser limpo. Nós não lavamos nossas mãos, então nós também precisamos lavar nossos alimentos. Então a relação aos alimentos e a água, eles podem estar contaminados por micro-organismos causadores por doenças, como a cólera, ou por ovos de animais parasitas, como as lombrigas. Assim, podemos ficar doentes ao ingerir a água e alimentos contaminados. É por isso que eu não posso ingerir água diretamente da fonte. Como assim, Pro? Bom, eu não posso pegar a água diretamente de um rio, porque esta água ela pode estar contaminada. A água que nós tomamos, ela é fluidificada e ela é filtrada. Então, essa filtração, ela passa totalmente por uma produção, ela passa por toda uma filtração, ela passa por uma filtração por carvão, por areia, por pedra, depois ela vai ser fluidificada. Então, é toda uma produção que ela passa para nós podermos tomar. Ela não simplesmente sai do rio ou da reserva e vai diretamente para nossas torneiras. Não, ela tem toda uma produção para nós podermos tomar, certo? Então, aqui eu tenho duas fotos. A primeira foto é a de lombriga, que são muito pequenas e não é possível ver de olho nu, certo? E podem estar presentes na água e nos alimentos, esta foto, e retirada em microscópio com aumento de 1000 vezes. E aqui é uma lombriga adulta, ela é um macho menor e a fêmea ela é maior, sempre é maior a fêmea do que o macho, correto? No quadro aqui, nós vamos ver 3 tipos de vermes. Esses aqui nós vamos entrar nos vermes. Então, esse primeiro verme que nós vamos ver é a cólera. Esse primeiro verme é a cólera que nós vamos ver aqui. Então, a cólera, como que nós pegamos a cólera, Pro? A cólera, ela é transmitida, ela é uma bactéria, e ela é transmitida pela ingestão de água contaminada. Como assim, Pro? A água contaminada, se eu for lá no rio ou na piscina e eu ingerir essa água contaminada e lá tiver os ovos dela. Então, ela é uma bactéria. Se eu tiver ir lá e tomar essa água contaminada, eu também irei me contaminar. E aí, eu tomando essa água contaminada, eu irei me contaminar e vai causar o quê? Vai causar uma diarreia com sangue e muco, que é muito fortes, dores na barriga e desidratação. O que é muco? É uma diarreia gosmenta, mole, grudenta, com consistência, parecendo uma clara de ovo. Então, a primeira foto aqui no slide é como ela é. Essa daqui é a cólera em formato de bactéria, que ela fica na água. Mas, dá para ver ela dessa forma? Não dá para ver. E a segunda é o menino ingerindo água contaminada com essa cólera, que o nome dela é Fibrio cholerae. Então, ela não dá para você ver ela a olho nu. Se nós pudéssemos ver a olho nu, nós não tomávamos essa água poluída, correto? Às vezes a água está cristalina e nós não imaginamos que pode ter este tipo de bactéria nela contaminando. Então, qual que é a indicação? Jamais tome água de fontes naturais desse jeito, cachoeiras, rios, porque ela pode sim estar contaminada. Nós não sabemos como que essa água está. Então, jamais tomem água que não seja filtrada ou fervida, porque
pode estar com cólera. Os micro-organismos, coisas que nós já vimos e já estudamos, eles não são visíveis ao nosso olho nu. Nós não conseguimos enxergar, ok? Pessoal, agora o segundo tipo de verme nós vamos ver a teníase. A teníase, ela é um tipo de verme que é tênia ou solitária, que vocês conhecem muito como solitária. É um parasita. Como assim parasita? É um animal, é um verme que ela parasita o nosso organismo. Vocês já viram que o parasita, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um hospedeiro, um animal hospedeiro, para ingerir os nutrientes, absorver os nutrientes que esse animal absorve para ele poder consumir. Então, tudo que nós consumimos, tudo que nós nos alimentamos, ela vai consumir metade desse alimento. Então, se vocês comem um prato de comida, metade ela vai consumir esses nutrientes para ela. Ela é um parasita que ela é único. Ela não aceita outro parasita da mesma família com ela. Como assim, Pro? Sim, ela é um parasita que ela fica dentro do estômago ou no intestino, podendo sim ter cistos no cérebro. Como assim, Pro? Sim, se o cisto dela for parar na nossa corrente sanguínea, ela pode ir, um cisto dela parar no cérebro. Por quê? Como que funciona a teníase? Quando você ingere esse cisto, ela vai começar a criar. Então, ela vai começar a crescer no seu estômago. E aí, o que acontece? Quando ela começa a crescer, ela vai crescendo. Ela pode chegar até 7 metros de comprimento, adulta. Quando ela chega a esse tamanho de comprimento, ela continua crescendo. Só que aí, ela vai soltando os seus anéis. Esses anéis vão sendo eliminados para o seu intestino. E o seu intestino vai eliminando nas fezes. Então, ela continua no seu intestino, só que ela vai eliminando os seus anéis. Que esses anéis seriam o quê? Os seus filhotes. E aí é que ocorre a contaminação. Se vocês observarem aqui na foto que eu publiquei, olha aqui, aqui o homem que ingeriu uma carne contaminada, porque olha aqui, tem o boizinho. A teníase, ela tem os óvulos, os cistos que eu falei para vocês, está na musculatura do boi ou do porco. Então, a teníase, quem que é o transmissor da teníase? É o porco ou o boi. Então, a carne, quando você se alimenta da carne do boi ou do porco, que seja da carne da vaca, do boi ou do porco, se esse animal tiver contaminado com esse parasita, ele vai transmitir esse verme para nós. Por quê? Porque esse parasita, ele fica no músculo do boi. Aí o que acontece? Esse boi vai ser vendido no açougue. Aí nós vamos lá e compra essa carne. Só que esses cistos nós não enxergamos na carne. E vamos lá comer essa carne ou crua ou mal passada. E você está ingerindo essa carne contaminada com cistos daí de quem? Desse parasita. Só que o que acontece? Se ela cair no nosso estômago, ela vai ser ingerida pelo nosso estômago e ela vai ficar lá durante o tempo que ela ficar, até ela ser eliminada. Se não, se ela cair na corrente sanguínea, ela pode ir para o cérebro. Se ela for para o cérebro, ela necessita, esse cisto, ele precisa ser retirado por uma cirurgia, ou então hoje já existem alguns remédios que fazem secar esses cistos no cérebro. Tá, se for para o cérebro, tem alguns medicamentos que secam esses cistos. E se for para o estômago? Se for no estômago, existem essa forma desse crescimento que ela vai se nutrir. E vocês vão ter a característica do quê? Vocês vão começar a emagrecer, ter enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Tendo estas características, vocês vão ao médico e o médico vai observar que essas características que vocês estão tendo são de teníase.
E aí eles vão te dar um remédio apropriado para eliminar este verme. Essa segunda foto que eu coloquei ao lado é de uma teníase sem aumento microscópico. É o tamanho normal dela, tá? De um adulto. Ela pode chegar a 7 metros. E como que ocorre a recontaminação? Simplesmente pelas fezes do ser humano. Por quê? Porque, como eu disse, ela vai liberando os anéis. Os anéis que ela vai liberando e esses anéis vão voltando para a natureza. E quando vai para o cérebro, quais são os sintomas? Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí o médico pede exames apropriados e vê que tem esse cisto e também aí é feito o tratamento adequado, ok? E qual é a necessidade para que não tenhamos esse tipo de parasita? Não comer carne mal passada e muito menos crua. Então, para evitar que tenhamos teníase, tênia ou solitária, evitem comer carnes mal passadas ou carnes cruas. As carnes elas precisam e necessitam ser bem passadas, necessitam ser bem cozidas, que seja carne bovina ou suína, porque carnes cruas ou mal passadas é um risco à nossa saúde, ok? Pessoal, agora o segundo tipo de verme, nós vamos ver a teníase. A teníase, ela é um tipo de verme que é tênia ou solitária, que vocês conhecem muito como solitária. É um parasita. Como assim parasita? É um animal, é um verme que ela parasita o nosso organismo. Vocês já viram que o parasita, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um hospedeiro, um animal hospedeiro, para ingerir os nutrientes, absorver os nutrientes que esse animal absorve para ele poder consumir. Então, tudo que nós consumimos, tudo que nós nos alimentamos, ela vai consumir metade desse alimento. Então, se vocês comem um prato de comida, metade ela vai consumir esses nutrientes para ela. Ela é um parasita que ela é único. Ela não aceita outro parasita da mesma família com ela. Como assim, Pro? Sim, ela é um parasita que ela fica dentro do estômago ou no intestino. E no intestino, podendo sim ter cistos no cérebro. Como assim, Pro? Sim, se o cisto dela for parar com a nossa corrente sanguínea, ela pode ir, um cisto dela parar no cérebro. Por quê? Como que funciona a teníase? Quando você ingere esse cisto, ela vai começar a criar. Então, ela vai começar a crescer no seu estômago. E aí, o que acontece? Quando ela começa a crescer, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela pode chegar até 7 metros de comprimento, adulta. Quando ela chega a esse tamanho de comprimento, ela continua crescendo. Só que aí, ela vai soltando os seus anéis. Esses anéis vão sendo eliminados para o seu intestino. E o seu intestino vai eliminando nas fezes. Então, ela continua no seu intestino, só que ela vai eliminando os seus anéis. Que esses anéis seriam o quê? Os seus filhotes. E aí é que ocorre a contaminação. Se vocês observarem aqui na foto que eu publiquei, olha aqui, aqui o homem que ingeriu uma carne contaminada, porque olha aqui, tem o boizinho. A teníase, ela tem os óvulos, os cistos que eu falei para vocês, está na musculatura do boi ou do porco. Então, a teníase, quem que é o transmissor da teníase? É o porco ou o boi. Então, a carne, quando você se alimenta da carne do boi ou do porco, que seja da carne da vaca, do boi ou do porco, se esse animal tiver contaminado com esse parasita, ele vai transmitir esse verme para nós. Por quê? Porque esse parasita, ele fica no músculo do boi. Aí o que acontece? Esse boi vai ser vendido no açougue. Aí nós vamos lá e compra essa carne. Só que esses cistos nós não enxergamos na carne. E vamos lá comer essa carne ou crua
ou mal passada. E você está ingerindo essa carne contaminada com cistos daí de quem? Desse parasita. Só que o que acontece? Se ela cair no nosso estômago, ela vai ser ingerida pelo nosso estômago e ela vai ficar lá durante o tempo que ela ficar, até ela ser eliminada. Se não, se ela cair na corrente sanguínea, ela pode ir para o cérebro. Se ela for para o cérebro, ela necessita, esse cisto, ele precisa ser retirado por uma cirurgia, ou então hoje já existem alguns remédios que fazem secar esses cistos no cérebro. Tá, se for para o cérebro, tem alguns medicamentos que secam esses cistos. E se for para o estômago? Se for no estômago, existem essa forma desse crescimento que ela vai se nutrir. E vocês vão ter a característica do quê? Vocês vão começar a emagrecer, ter enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Tendo estas características, vocês vão ao médico e o médico vai observar que essas características que vocês estão tendo são de teníase. E aí eles vão te dar um remédio apropriado para eliminar este verme. Essa segunda foto que eu coloquei ao lado é de uma teníase sem aumento microscópico. É o tamanho normal dela. Tá, de um adulto. Ela pode chegar a 7 metros. E como que ocorre a recontaminação? Simplesmente pelas fezes do ser humano. Por quê? Porque, como eu disse, ela vai liberando os anéis. Os anéis que ela vai liberando e esses anéis vão voltando para a natureza. E quando vai para o cérebro, quais são os sintomas? Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí o médico pede exames apropriados e vê que tem esse cisto e também aí é feito o tratamento adequado, ok? E qual é a necessidade para que não tenhamos esse tipo de parasita? Não comer carne mal passada e muito menos crua. Então, para evitar que tenhamos teníase, tênia ou solitária, evitem comer carnes mal passadas ou carnes cruas. As carnes elas precisam e necessitam ser bem passadas, necessitam ser bem cozidas, que seja carne bovina ou suína, porque carnes cruas ou mal passadas é um risco à nossa saúde, ok? Pessoal, agora o segundo tipo de verme nós vamos ver a teníase. A teníase, ela é um tipo de verme que é tênia ou solitária, que vocês conhecem muito como solitária. É um parasita. Como assim parasita? É um animal, é um verme que ela parasita o nosso organismo. Vocês já viram que o parasita, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um hospedeiro, um animal hospedeiro, para ingerir os nutrientes, absorver os nutrientes que esse animal absorve para ele poder consumir. Então, tudo que nós consumimos, tudo que se nos alimentamos, ela vai consumir metade desse alimento. Então, se vocês comem um prato de comida, metade ela vai consumir esses nutrientes para ela. Ela é um parasita que ela é único. Ela não aceita outro parasita da mesma família com ela. Como assim, Sim, ela é um parasita que ela fica dentro do estômago ou no intestino. Podendo sim ter cistos no cérebro. Como assim, Sim, se o cisto dela for parar com nossa corrente sanguínea, ela pode ir, um cisto dela parar no cérebro. Por quê? Como que funciona a teníase? Quando você ingere esse cisto, ela vai começar a criar. Então, ela vai começar a crescer no seu estômago. E aí, o que acontece? Quando ela começa a crescer, ela vai crescendo. Ela pode chegar até 7 metros de comprimento, adulta. Quando ela chega a esse tamanho de comprimento, ela continua crescendo. Só que aí, ela vai soltando os seus anéis. Esses anéis vão sendo eliminados para o seu intestino. E o seu intestino vai eliminando nas fezes.
Então, ela continua no seu intestino, só que ela vai eliminando os seus anéis. Que esses anéis seriam o quê? Os seus filhotes. E aí é que ocorre a contaminação. Se vocês observarem aqui na foto que eu publiquei, olha aqui, aqui o homem que ingeriu uma carne contaminada, porque olha aqui tem o boizinho. A teníase, ela tem os óvulos, os cistos que eu falei para vocês, está na musculatura do boi ou do porco. Então, a teníase, quem que é o transmissor da teníase? É o porco ou o boi. Então, a carne, quando você se alimenta da carne do boi ou do porco, que seja da carne da vaca, do boi ou do porco, se esse animal tiver contaminado com esse parasita, ele vai transmitir esse verme para nós. Por quê? Porque esse parasita, ele fica no músculo do boi. Aí o que acontece? Esse boi vai ser vendido no açougue. Aí nós vamos lá e compra essa carne. Só que esses cistos nós não enxergamos na carne. E vamos lá comer essa carne ou crua ou mal passada. E você está ingerindo essa carne contaminada com cistos daí de quem? Desse parasita. Só que o que acontece? Se ela cair no nosso estômago, ela vai ser ingerida pelo nosso estômago e ela vai ficar lá durante o tempo que ela ficar, até ela ser eliminada. Se não, se ela cair na corrente sanguínea, ela pode ir para o cérebro. Se ela for para o cérebro, ela necessita, esse cisto, ele precisa ser retirado por uma cirurgia, ou então hoje já existem alguns remédios que fazem secar esses cistos no cérebro. Tá, se for para o cérebro, tem alguns medicamentos que secam esses cistos. E se for para o estômago? Se for no estômago, existem essa forma desse crescimento que ela vai se nutrir. E vocês vão ter a característica do quê? Vocês vão começar a emagrecer, ter enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Tendo estas características, vocês vão ao médico e o médico vai observar que essas características que vocês estão tendo são de teníase. E aí eles vão te dar um remédio apropriado para eliminar este verme. Essa segunda foto que eu coloquei ao lado é de uma teníase sem aumento microscópico. É o tamanho normal dela. De um adulto. Ela pode chegar a 7 metros. E como que ocorre a recontaminação? Simplesmente pelas fezes do ser humano. Por quê? Porque, como eu disse, ela vai liberando os anéis. Os anéis que ela vai liberando e esses anéis vão voltando para a natureza. E quando vai para o cérebro, quais são os sintomas? Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí o médico pede exames apropriados e vê que tem esse cisto e também aí é feito o tratamento adequado, ok? E qual é a necessidade para que não tenhamos esse tipo de parasita? Não comer carne mal passada e muito menos crua. Então, para evitar que tenhamos teníase, tênia ou solitária, evitem comer carnes mal passadas ou carnes cruas. As carnes elas precisam e necessitam ser bem passadas, necessitam ser bem cozidas, que seja carne bovina ou suína, porque carnes cruas ou mal passadas é um risco à nossa saúde, ok? Agora, nós vamos para o terceiro tipo de verme, o ascaridíase. Bom, o que é a ascaridíase? É uma lombriga, é um animal parasita também, que se desenvolve no intestino humano. Mas como que a gente pega, esse tipo de verme? Bom, o verme, adultos, vivem no intestino contaminado do ser humano, correto? Aí, as pessoas contaminadas têm ovos dentro da barriga, que quem são as ascaridíase? São as lombrigas.
E aí, o que pode ocorrer? Pode contaminar o nosso solo. Aqui vocês vão rachar o bico que eu coloquei uma figurinha, um esqueminha para vocês verem. Então, aqui tem um menininho que tem o ascaridíase e aí ele foi fazer cocô atrás da moita. E aí, o que aconteceu? Esse cocô está o quê? Contaminado, exatamente. E ele liberou nas fezes dele os ovos que vão ficar no solo em forma de cisto. Como assim? Contaminando o solo ou a água contaminados. Na hora que a pessoa for tirar essa vegetação para plantar alguma verdura, legume, alguma fruta, ou para poder retirar a água daquele espaço que foi contaminado, que chova e essas fezes sejam levadas para algum rio, o que aconteceu? Houve a contaminação desta água. E aí vai contaminar quem? As hortaliças por esses ovos. Ao ingerir o alimento mal lavado ou mal cozido por uma pessoa, essa pessoa pode ser contaminada por este verme, por esse cisto, que quando esse cisto cai dentro do nosso estômago, ele se desperta, ele quebra essa cápsula e simplesmente ele vai se procriando dentro do nosso estômago. Como assim? Para que serve esse cisto que você tanto fala? O cisto é para ele conseguir sobreviver no ambiente seco. Então, quando ele está em forma de cisto, é para ele sobreviver no ambiente mais seco. Quando ele está no ambiente que ele percebe que ele já está quando ele cai no nosso estômago e percebe que já está no ambiente dele, o que ele faz? Ele quebra essa cápsula, seria uma cápsula de proteção, e vai fazer a sua reprodução e vai se procriar e vai se modificar, aonde que ele vai aumentar, correto? E no nosso estômago, ele vai fazer o quê? Simplesmente absorver os nutrientes que nós nos alimentamos. E com isso, nós também não conseguimos nos alimentarmos direito. Por quê? Porque tudo que nós nos alimentamos, nós não adquirimos esses alimentos, essas substâncias. Por quê? Essa lombriga acaba se substituindo a nossa alimentação. Ela acaba pegando esses nutrientes para ela. Então, o nosso corpo não tem essa substituição de alimentos quando nós necessitamos. Então, com isso, ocorre o quê? O emagrecimento, o enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Porque se você não tem energia, se você não tem os nutrientes necessários, seu corpo vai ficando indisposto. Correto? Então, na primeira foto do slide, vocês vão observar a figurinha que eu expliquei para vocês, e a segunda é o que foi retirado as lombrigas que foram retiradas de um adulto, de um estômago de um adulto, certo? Depois de ter tomado vermífugo para esse tipo de lombriga. Uma coisa que nenhum tipo de verme gosta é de coco natural, porque o coco natural tem substâncias que eles repelem qualquer tipo de vermes. Então, eles não gostam do coco natural. Então, quem gosta de coco natural adora um coco natural, não terá problemas com vermes, certo? Então, evitem comer carne crua, evitem comer alimentos crus, mal lavados, porque tem grande propensão a ter essas doenças. Então, como que nós podemos nos prever, ter uma prevenção de doenças? Então, as fezes das pessoas doentes podem ter ovos de parasitas e micro-organismos causadores de doenças. Em locais onde o esgoto não é tratado, as fezes são despejadas em rios ou no mar, contaminando a água. E o tratamento da água e a coleta de lixo de esgoto não fazem parte do saneamento básico de uma cidade, previnem as doenças. Então, por isso que o saneamento básico é tão necessário. Já diz, saneamento básico é o básico que uma pessoa precisa ter, certo? Além do saneamento básico, podemos prevenir algumas doenças por meio de certos cuidados
relacionado à alimentação, como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, coisa que a Pro já puxa a orelha de vocês sempre. Lavar frutas e verduras antes de comê-las. Beber apenas água tratada e filtrada ou fervida. Cozinhar bem todas as carnes, não comer alimentos com aparências ou cheiros diferentes do normal, porque se eles estão com cheiro diferente do normal, é sinal que eles estão estragados. E aí não é legal nós ingerirmos coisas já estragadas ou apodrecidas. Verificar o prazo de validade e o modo de conservação no rótulo dos alimentos. Ok, meus amores? Então, para a próxima aula, vocês irão fazer o exercício 5 da página 97 e vocês irão fazer a página 99, as questões da página 99, certo? Uma boa aula, ótimas atividades e até a próxima semana. Beijinhos a todos. Agora, nós vamos para o terceiro tipo de verme, o ascaridíase. Bom, o que é a ascaridíase? É uma lombriga, é um animal parasita também, que se desenvolve no intestino humano. Mas como que a gente pega, esse tipo de verme? Bom, o verme, eles adultos vivem no intestino contaminado do ser humano, correto? Aí, as pessoas contaminadas têm ovos dentro da barriga, que quem são as ascaridíase? São as lombrigas. E aí, o que pode ocorrer? Pode contaminar o nosso solo. Aqui vocês vão rachar o bico que eu coloquei uma figurinha, um esqueminha para vocês verem. Então, aqui tem um menininho que tem a ascaridíase e aí ele foi fazer cocô atrás da moita. E aí, o que aconteceu? Esse cocô está o quê? Contaminado, exatamente. E ele liberou nas fezes dele os ovos que vão ficar no solo em forma de cisto. Como assim? Contaminando o solo ou a água contaminados. Na hora que a pessoa for tirar essa vegetação para plantar alguma verdura, legume, alguma fruta, ou para poder retirar a água daquele espaço que foi contaminado, que chova e essas fezes sejam levadas para algum rio, o que aconteceu? Houve a contaminação desta água. E aí vai contaminar quem? As hortaliças por esses ovos. Ao ingerir o alimento mal lavado ou mal cozido por uma pessoa, essa pessoa pode ser contaminada por este verme, por esse cisto, que quando esse cisto cai dentro do nosso estômago, ele se desperta, ele quebra essa cápsula e simplesmente ele vai se procriando dentro do nosso estômago. Como assim? Para que serve esse cisto que você tanto fala? O cisto é para ele conseguir sobreviver no ambiente seco. Então, quando ele está em forma de cisto, é para ele sobreviver no ambiente mais seco. Quando ele está no ambiente que ele percebe que ele já está quando ele cai no nosso estômago e percebe que já está no ambiente dele, o que ele faz? Ele quebra essa cápsula, seria uma cápsula de proteção, e vai fazer a sua reprodução e vai se procriar e vai se modificar, aonde que ele vai aumentar, correto? E no nosso estômago, ele vai fazer o quê? Simplesmente absorver os nutrientes que nós nos alimentamos. E com isso, nós também não conseguimos nos alimentarmos direito. Por quê? Porque tudo que nós nos alimentamos, nós não adquirimos esses alimentos, essas substâncias. Por quê? Essa lombriga acaba se substituindo a nossa alimentação. Ela acaba pegando esses nutrientes para ela. Então, o nosso corpo não tem essa substituição de alimentos quando nós necessitamos. Então, com isso, ocorre o quê? O emagrecimento, o enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Porque se você não tem energia, se você não tem os nutrientes necessários, seu corpo vai ficando indisposto.
correto? Então, na primeira foto do slide, vocês vão observar a figurinha que eu expliquei para vocês, e a segunda é o que foi retirado, as lombrigas que foram retiradas de um adulto, de um estômago de um adulto, certo? Depois de ter tomado vermífugo para esse tipo de lombriga. Uma coisa que nenhum tipo de verme gosta é de coco natural, porque o coco natural tem substâncias que eles repelem qualquer tipo de vermes. Então, eles não gostam do coco natural. Então, quem gosta de coco natural adora um coco natural, não terá problemas com vermes, certo? Então, evitem comer carne crua, evitem comer alimentos crus, mal lavados, porque tem grande propensão a ter essas doenças. Então, como que nós podemos nos prever, ter uma prevenção de doenças? Então, as fezes das pessoas doentes podem ter ovos de parasitas e micro-organismos, causadores de doenças. Em locais onde o esgoto não é tratado, as fezes são despejadas em rios ou no mar, contaminando a água. E o tratamento da água e a coleta de lixo, de esgoto, fazem parte do saneamento básico de uma cidade, previnem as doenças. Então, por isso que o saneamento básico é tão necessário. Já diz, saneamento básico é o básico que uma pessoa precisa ter, certo? Além do saneamento básico, podemos prevenir algumas doenças por meio de certos cuidados relacionados à alimentação, como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, coisa que a Pro já puxa a orelha de vocês sempre. Lavar frutas e verduras antes de comê-las. Beber apenas água tratada e filtrada ou fervida. Cozinhar bem todas as carnes, não comer alimentos com aparências ou cheiros diferentes do normal, porque se eles estão com cheiro diferente do normal, é sinal que eles estão estragados, e aí não é legal nós ingerirmos coisas já estragadas ou apodrecidas. Verificar o prazo de validade e o modo de conservação no rótulo dos alimentos. Ok, meus amores? Então, para a próxima aula, vocês irão fazer o exercício 5 da página 97 e vocês irão fazer a página 99, as questões da página 99, certo? Uma boa aula, ótimas atividades e até a próxima semana. Beijinhos a todos. Agora, nós vamos para o terceiro tipo de verme, o ascaridíase. Bom, o que é a ascaridíase? É uma lombriga, é um animal parasita também, que se desenvolve no intestino humano. Mas como que a gente pega, esse tipo de verme? Bom, o verme, adultos, vivem no intestino contaminado do ser humano, correto? Aí, as pessoas contaminadas têm ovos dentro da barriga, que quem são as ascaridíase? São as lombrigas. E aí, o que pode ocorrer? Pode contaminar o nosso solo. Aqui vocês vão rachar o bico que eu coloquei uma figurinha, um esqueminha para vocês verem. Então, aqui tem um menininho que tem a ascaridíase e aí ele foi fazer cocô atrás da moita. E aí, o que aconteceu? Esse cocô está o quê? Contaminado, exatamente. E ele liberou nas fezes dele os ovos que vão ficar no solo em forma de cisto. Como assim? Contaminando o solo ou a água contaminados. Na hora que a pessoa for tirar essa vegetação para plantar alguma verdura, legume, alguma fruta, ou para poder retirar a água daquele espaço que foi contaminado, que chova e essas fezes sejam levadas para algum rio, o que aconteceu? Houve a contaminação desta água. E aí vai contaminar quem? As hortaliças por esses ovos. Ao ingerir o alimento mal lavado ou mal cozido por uma pessoa, essa pessoa pode ser contaminada por este verme, por esse cisto, que quando esse cisto cai dentro do nosso estômago, ele se desperta, ele quebra essa cápsula e simplesmente ele vai se procriando dentro do nosso estômago.
Pro, como assim? Para que serve esse cisto que você tanto fala? O cisto é para ele conseguir sobreviver no ambiente seco. Então, quando ele está em forma de cisto, é para ele sobreviver no ambiente mais seco. Quando ele está no ambiente que ele percebe que ele já está quando ele cai no nosso estômago e percebe que já está no ambiente dele, o que ele faz? Ele quebra essa cápsula, seria uma cápsula de proteção, e vai fazer a sua reprodução e vai se procriar e vai se modificar, aonde que ele vai aumentar, correto? E no nosso estômago, ele vai fazer o quê? Simplesmente absorver os nutrientes que nós nos alimentamos. E com isso, nós também não conseguimos nos alimentarmos direito. Por quê? Porque tudo que nós nos alimentamos, nós não adquirimos esses alimentos, essas substâncias. Por quê? Essa lombriga acaba se substituindo a nossa alimentação. Ela acaba pegando esses nutrientes para ela. Então, o nosso corpo não tem essa substituição de alimentos quando nós necessitamos. Então, com isso, ocorre o quê? O emagrecimento, o enfraquecimento, dores de barriga e indisposição. Porque se você não tem energia, se você não tem os nutrientes necessários, seu corpo vai ficando indisposto. Correto? Então, na primeira foto do slide, vocês vão observar a figurinha que eu expliquei para vocês, e a segunda é o que foi retirado as lombrigas que foram retiradas de um adulto, de um estômago de um adulto, certo? Depois de ter tomado vermífugo para esse tipo de lombriga. Uma coisa que nenhum tipo de verme gosta é de coco natural, porque o coco natural tem substâncias que eles repelem qualquer tipo de vermes. Então, eles não gostam do coco natural. Então, quem gosta de coco natural adora um coco natural, não terá problemas com vermes, certo? Então, evitem comer carne crua, evitem comer alimentos crus, mal lavados, porque tem grande propensão a ter essas doenças. Então, como que nós podemos nos prever, ter uma prevenção de doenças? Então, as fezes das pessoas doentes podem ter ovos de parasitas e micro-organismos causadores de doenças. Em locais onde o esgoto não é tratado, as fezes são despejadas em rios ou no mar, contaminando a água. E o tratamento da água e a coleta de lixo de esgoto não fazem parte do saneamento básico de uma cidade, previnem as doenças. Então, por isso que o saneamento básico é tão necessário. Já diz, saneamento básico é o básico que uma pessoa precisa ter, certo? Além do saneamento básico, podemos prevenir algumas doenças por meio de certos cuidados relacionados à alimentação, como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, coisa que a Pro já puxa a orelha de vocês sempre. Lavar frutas e verduras antes de comê-las. Beber apenas água tratada e filtrada ou fervida. Cozinhar bem todas as carnes, não comer alimentos com aparências ou cheiros diferentes do normal, porque se eles estão com cheiro diferente do normal, é sinal que eles estão estragados, e aí não é legal nós ingerirmos coisas já estragadas ou apodrecidas. Verificar o prazo de validade e o modo de conservação no rótulo dos alimentos. Ok, meus amores? Então, para a próxima aula, vocês irão fazer o exercício 5 da página 97 e vocês irão fazer a página 99, as questões da página 99, certo? Uma boa aula, ótimas atividades e até a próxima semana. Beijinhos a todos!